nono ano. Então, hoje nós vamos fazer um apanhado geral dos exercícios que fizemos durante esse capítulo 3, né? Faremos aí umas correções, vocês podem estar atualizando o livro de vocês. Terminamos o capítulo 3, né? Foi solicitado uma última atividade de vocês desse mesmo capítulo, né? Que foi solicitado pelo Google Docs, ok? Hoje faremos todo esse apanhado dos exercícios que fizemos. Vamos lá. Então, fizemos o capítulo Arte que não se cala, tá? Então, fizemos a leitura do texto inicial, vimos um pouco da Era Vargas, a ditadura, né? Toda a opressão que passavam todas as pessoas, artistas daquela época, né? Vimos alguns protestos que ocorreram também naquela época, protestos esses que ficaram conhecidos como arte, né? Então, vamos passando até o nosso primeiro exercício. Bom, algumas questões eram de discussão, então essas não podemos fazer, né? Então, olha só, a primeira atividade, né, que fizemos, que eu lembro ter solicitado, foi referente à música. Olha só aqui na troca de ideias. Você conhece alguma música de protesto que não esteja aqui? Quais questões ela aborda? E quais problemas sociais foram destacados pelos trechos das músicas em destaque, né? Aqui é uma pergunta pessoal, você faria no seu caderno, tá certo? E colocava música que você sente que tem um fundo de protesto nela. Depois temos aqui atividades, né? Na seção atividades nós temos. Agora, você quem vai criar uma nova versão para a letra de Cálice, abordando problemas do seu cotidiano. Essa canção, para quem não lembra, é aquela canção que foi apresentada por dois cantores em que a palavra cálice, né, naquela época, tinha esse duplo sentido, né? Saiu com esse duplo sentido intencional, né? Realmente era o que os cantores da época queriam, né? Então, acabou sendo também censurada na época, tá? Vimos o teatro como arte marcial, né? Em que ele tinha um enorme poder politicamente falando, porque ele mostrava situações do dia a dia, né? Então, os diretores utilizavam o teatro para abordar questões sociais e, inclusive, Augusto Boal, ele provocava esse questionamento, né, em que as pessoas ficassem inquietas em relação ao que estava sendo imposto pelo governo da época. Então, ele coloca também algumas técnicas de teatro, né, de Augusto Boal. Vamos passando, né? Vejam que o nosso texto, ele tem muita teoria, né? Muito mais teoria do que propriamente exercícios. Bom, então olha só. Aqui nessa seção atividades nós temos. Agora vamos experimentar algumas brincadeiras cênicas inspiradas na ideia de distanciamento. Então, essa era uma atividade que seria muito melhor aproveitada presencial. Por isso, não podemos fazer, né?
Vamos aqui à hora de estudo. A hora de estudo falava sobre uma das peças de Brecht, que é Vida de Galileu, né? Aqui ele retrata a peça que foi interpretada por Denise Fraga, né? Pela atriz Denise Fraga. Então, vamos aqui no texto. Então, ela tem o depoimento dela também. E aí, chegamos no nosso exercício de verdadeiro ou falso. Agora, com base no que você estudou nesse capítulo, assinale com verdadeiras alternativas as alternativas verdadeiras e com F as falsas. Então, vamos ver a primeira. A primeira é falsa. Vamos ver o que diz. De acordo com o pensamento de Brecht, sua peça sobre Galileu deve fazer o público se esquecer da realidade e apenas imaginar o sofrimento pelo qual passou o astrônomo italiano. O livro ele justifica o porquê dessa afirmação ser falsa. É falsa porque esse seria o princípio de muitas peças ilusionistas. A proposta de Brecht era contrária a isso e estimulava, sobretudo, a reflexão sobre a realidade. Tanto o Brecht quanto o Augusto Boal, eles tinham esse pensamento, né, de que as pessoas levassem tudo aquilo que viam no espetáculo para a vida real, para acabar com o conformismo. Vamos à próxima. O personagem Galileu destaca o papel da dúvida como uma ferramenta científica poderosa. De forma semelhante, Brecht acreditava que os espectadores também deveriam duvidar de tudo o que veem no teatro e na realidade. Essa é verdadeira, né? Então, realmente, o Brecht, ele queria colocar a dúvida, né, no público, em que eles sempre ficassem atentos a tudo que lhes fossem apresentados. Na próxima. É possível dizer que a ditadura militar no Brasil se comportou como a Igreja Católica no século XVI, censurando pessoas que promoviam pensamento crítico? Verdadeiro, né? Como vimos no capítulo, pessoas desapareceram devido à ditadura militar, pessoas foram assassinadas devido à ditadura militar, arquivos foram perdidos, né, por causa dessa censura que passavam na época. Então, é verdadeira. A Igreja Católica, ela também fez esse papel de censura, né? Só que eu posso dizer até que bem mais rigoroso, né? Até porque naquela época o pensamento não era tão desenvolvido como era durante a ditadura militar. A próxima questão, tanto Brecht quanto o brasileiro Augusto Boal desejavam que o público teatral fosse capaz de transformar a realidade. No caso das peças do Teatro do Oprimido de Boal, os espectadores eram convidados a transformar a própria cena diante deles. Então, é verdadeiro, né? Realmente, ambos, eles queriam transformar a realidade, né? Eles queriam levar a sua arte para a vida real e fazer com que as pessoas sempre transformassem não só a cena, né? Lá no teatro, quando eles apresentavam as peças, mas transformar sua realidade. Por último, temos para Augusto Boal, o teatro deveria ser destinado apenas a atores profissionais, visto que só eles são capazes de desenvolver um trabalho ousado e questionador.
Essa realmente é falsa, né? O Boal afirmava que todo ser humano tinha vocação para ser ator e poderia fazer teatro. Vamos adiante. Bom, então, o próximo capítulo, ele já é um assunto novo. Esse ficará para a próxima aula. E hoje eu terminarei de fazer as correções dos trabalhos dos Google Docs que enviei para vocês, tá? Lembrando que todo tipo de exercício, ele contará como nota para o segundo bimestre, já que não podemos fazer nenhum trabalho anteriormente, ok? Bom, então, até a próxima aula.